O assunto agora é ferramentas avançadas de tecnologia. A transformação digital tem sido uma prioridade para as empresas em todo o mundo, à medida que buscam otimizar processos e melhorar a eficiência operacional. Nesse cenário, a hiperautomação surge como uma ferramenta poderosa. Esse é o tema da nossa conversa agora ao vivo com Antônio de Pádua, diretor de produtos da Scala. Antônio, bom dia para você, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Bom dia, Bruno, bom dia a todos os ouvintes e quem nos assiste. Feliz 2024 para todos nós. Obrigado, e para você também. Antônio, o que é que seria aí essa hiperautomação? Bom, Bruno, na realidade, quando nós estamos falando de tecnologia, né, a gente está falando de muitas atividades que são repetidas ou repetitivas, né? Então, você tem lá o pessoal do RH, você tem lá o pessoal do financeiro, que fazem muitas atividades em planilhas ou até mesmo manuais. Quando estamos falando do conceito de hiperautomação, nós estamos falando do conceito de entregar tecnologia para que essas atividades repetitivas sejam feitas através de robôs, né? Ou através de tecnologias que vão executar essas tarefas. Então, de uma forma bem resumida, hiperautomação significa a execução e a automação dessas atividades repetitivas. Seja uma folha de pagamento, por exemplo, seja uma aprovação de despesas de viagens e por aí vai. Nesse caso aí, não temos limites para essas atividades. E por que as empresas devem investir em hiperautomação, Antônio? Primeiramente pelo fato da produtividade, né? Você termina ganhando produtividade quando você executa essas tarefas de forma muito automatizada, ou seja, as tarefas que podem demorar em torno de 2 ou 3 horas ou até um dia, elas podem ser executadas em questões de minutos. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto seria a questão da diminuição de erros humanos, né? A gente como humanos, né, a gente tem essa característica de a gente poder falhar, seja numa digitação errada de um número, seja num processo de aprovação. Então, isso também requer certas atividades que precisam ser tomadas muito cuidado. Por exemplo, uma aprovação de uma despesa financeira pode sair da casa de milhares para a casa de milhões. Isso tudo por uma questão de erro humano, onde a automação, na realidade, resolve esse problema porque ela enxerga dados, né, de forma mais abrangente, com a capacidade de processamento muito grande. Além de aumentar a produtividade, ela simplifica, então, os processos e reduz os custos operacionais. Exatamente, Bruno. Na realidade, o que acontece é, quando você vai implementar um processo de hiperautomação numa empresa, a primeira coisa que você analisa é exatamente isso que você falou, a questão dos processos. Os processos são bastante importantes. Se nós não tivermos processos muito bem definidos, a capacidade de você implementar uma solução de hiperautomação, ela é muito difícil de ser implementada. Então, o primeiro ponto, isso que você falou e eu repito, é de fundamental importância. Entender o processo é muito forte. Nessa questão, os custos operacionais caem, exatamente como você falou também. Na hora que eu tenho robôs ou atividades sendo automatizadas, eu termino reduzindo os meus custos operacionais. Isso me libera, enquanto empreendedor, para que eu foque exatamente no meu negócio. O meu negócio é o mais importante nesse processo, né? O meu cliente é o mais importante. Quanto mais rápido eu puder atendê-lo e com mais eficiência e com menos custo, eu posso ter preços competitivos e automaticamente satisfação maior desse cliente para mim e para a minha empresa. Antônio, como as pequenas empresas elas podem se beneficiar dela, né, da hiperautomação, como aliada na competitividade com negócios de maior porte? Essa é uma excelente pergunta, Bruno. E eu tenho uma resposta boa para ela, porque é algo que a gente escuta muito dos nossos clientes aqui da Scala, né, da Stefanini, né? Primeiro ponto é o seguinte: a tecnologia ela mudou muito nas últimas décadas, né? A gente tem vivido um processo de transformação tecnológica muito grande, né? Então, com o advento da cloud computing, por exemplo, os preços baixaram muito e o acesso à tecnologia baixou bastante, né? Então, o grande diferencial hoje que a gente achava assim, a tecnologia na área de hiperautomação só são para grandes empresas que possam executar grandes atividades. Não, isso é uma falácia hoje em dia. A gente já tem hoje tecnologias bem acessíveis para pequenos e médios empreendedores, né? A gente tem canais aí que atuam fortemente nessa área de apoio a esses empreendedores de médio e pequeno porte, fazendo com que a tecnologia chegue mais acessível para eles, né?
A complexidade também das tecnologias e das ferramentas e das plataformas, elas, nas últimas décadas, eu trabalhei em 2 grandes multinacionais conhecidas nessa área de tecnologia, elas eram bastante complexas de serem implementadas, né? Precisava-se de ambientes, precisavam de máquinas, precisavam de recursos, de pessoas extremamente especializadas. Hoje, a gente tem feito acessos a pequenos e médios empreendedores, por exemplo, pequenos e médios empresários, onde o próprio conhecimento não técnico, especificamente desses empreendedores, tem feito grande sucesso. Hoje a gente consegue implementar essas tecnologias sem ter conhecimentos técnicos bastante aprofundados, por exemplo. Então isso faz também com que esses empreendedores consigam entregar e estarem atualizados em termos de tecnologia nesse processo. Ela pode ser implementada em várias áreas da empresa, desde recursos humanos, financeiro, logística, armazenamento. Como é que funciona, Antônio? Isso tudo é um processo sem fim, na realidade. Sim, respondendo efetivamente a tua pergunta, a gente pode implementar em qualquer área da empresa, onde seja possível identificar ganhos operacionais, redução de custo, né? Desde que essas atividades elas sejam bastante repetitivas e executadas constantemente ou diariamente. Não faz sentido você, inicialmente, a não ser que ele faça parte de algum grande processo, mas não faz sentido você fazer uma hiperautomação numa área em que você tem uma atividade a cada 15 dias, uma vez por mês. É importante que você identifique os processos, por isso que eu acho que o processo ele é importante, primeiramente, de ser identificado, para que aí sim, através desse processo identificado, saber quais são os impactos, saber quem são as pessoas que executam, quais são as atividades, quais são as tarefas, a gente consiga transferir isso para a plataforma. Mas sim, a implementação da hiperautomação, ela pode atingir toda a empresa, nos seus mais diversos segmentos e áreas de atuação. Agora, como escolher o melhor modelo de hiperautomação? Essa é uma pergunta relativamente constante no nosso dia a dia, né, Bruno? O que eu aconselho primeiramente, desprenda-se do conceito de tecnologia. A tecnologia hoje está muito comoditizada, né? Ou seja, o que é que isso significa? Ela está aí para muita gente, a gente tem diversos players, como nós chamamos, né? Diversas empresas que podem te ofertar tecnologia. O mais importante nesse momento é você ter uma boa consultoria. Então, identificando a consultoria, a gente fala muito em tecnologia dos 3 grandes pilares, né? Processos, pessoas e ferramentas, né? Então, se você tiver uma boa consultoria que te apoie nesse processo, que entenda o seu negócio, isso é muito importante, entender o negócio onde você está implementando. A área de saúde, por exemplo, é diferente da área de logística, que é diferente da área do mercado financeiro, que é diferente da área de retails. Então, é importante que essa consultoria entenda o teu negócio da melhor forma possível, identifique quais são esses processos e aí sim, a escolha de uma ferramenta ela vem de forma muito natural. E como eu te disse, nós temos diversas plataformas do mercado que podem te atender a custos extremamente interessantes. E para aquele pequeno empreendedor que está em casa aí nos assistindo, Antônio, que está assim encantado com toda essa transformação, né, que a hiperautomação acaba fazendo no ambiente de negócio, como é que ele pode aí na prática já iniciar esse processo no ambiente de trabalho dele? Eu particularmente sou muito suspeito para falar de hiperautomação, porque é uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar aqui na empresa onde eu represento, a área de vendas. A gente tem feito muito trabalho nessa área de hiperautomação e com muito sucesso. Primeiro ponto, Bruno, é identificar qual é a sua real necessidade. Eu acho que a gente usa muito a palavra, na área de vendas, a palavra identificar a dor do cliente, né? Então, primeiro, eu acho que o primeiro ponto que ele tem que entender é onde é que eu estou perdendo dinheiro em termos de produtividade, onde é que eu posso reduzir custos, né? Para um pequeno empreendedor, a redução de custos e a eficiência operacional, ela é muito forte, ela reflete diretamente no dia a dia deles. Diferentemente de você ter ganhos em alguma empresa, por exemplo, em grande ou média empresa, você vê isso daqui a 3, 4 meses, por exemplo, né? No pequeno empreendedor, você tem isso de forma imediata. Então, o primeiro conselho que eu dou é identifique qual é a sua maior necessidade hoje. Ao identificar a necessidade, entenda que o quanto ela vai te trazer de benefícios, né? De novo, o apoio de uma consultoria, seja ela de órgãos que apoiam pequenos e médios empreendedores, seja ela de consultorias privadas, ela pode te dar esse direcionamento. Conselho de quem trabalha há mais de 20 anos em tecnologia,
não tente fazer sozinho, até mesmo porque essas empresas ou esses órgãos que apoiam pequenos e médios empreendedores, eles têm muita prática no processo. Então, a implementação vai ser muito mais facilitada, vai ser muito mais fluida do que você tentar isso sozinho. Mas o primeiro ponto é identificar a sua maior necessidade. Onde é que eu hoje tenho um investimento maior, seja de pessoas, seja de burocracia, que eu possa minimizar e fazer essas questões operacionais. E daí você segue nessa jornada que eu te falei, de ter alguma instituição, algum órgão que possa te apoiar no processo. Antônio, a princípio parece ser algo muito caro, mas o empreendedor quer saber qual é o custo de tudo isso? Que custo seria? A ordem de valores ela varia muito, tá, Bruno? Eu estaria sendo leviano se eu te desse uma ordem de valor mínima. A gente tem projetos aqui que custam R$20 mil, há projetos que chegam na casa de centenas de milhares de reais. Vai variar muito em relação ao processo que você vai automatizar, por exemplo, quantas áreas vão estar envolvidas, quantas atividades vão estar envolvidas. A gente faz negociações, inclusive, do tipo, não necessariamente financeira, mas do tipo, se eu te reduzir 60% do seu gasto nessa área, quanto você me paga de uma taxa, por exemplo, de ganho. Os modelos comerciais variam bastante, né? Mas, como eu te falei, o mais importante nesse processo é você identificar, ou você até começar pequeno, isso é importante de se falar, né? Não tenha, pela hiperautomação, não tenha a ambição de começar grande. Você pode começar numa área muito pequena. Os custos hoje, principalmente como eu falei de cloud computing, têm favorecido essa hiperautomação desses processos, mas a gente pode chegar na casa de alguns mil reais até centenas de milhares de reais, como eu te falei. Depende muito da abrangência desse processo. Perfeito, muito enriquecedor e esclarecedor. Antônio de Pádua, diretor de produtos da Scala. Quero aqui agradecer sua participação conosco ao vivo no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Bruno, muito obrigado pela oportunidade e espero que todos adotem a hiperautomação e vejam quão eficiente e o quanto de redução de custos isso traz para as empresas. Estou à disposição, sempre que convidado estarei aqui presente. Muito obrigado e bom dia.